A série Profissão Radialista dessa semana entrevista o repórter e comunicador João Batista Cardoso, mais conhecido como JB Cardoso. O JB vai contar pra gente então um pouco dessa história dele como repórter e como é que se deu o ingresso então no meio do rádio. Como é que começou essa história? Eu sei que foi em 2008, Clarice, eu trabalhava no Progresso, no jornal Progresso, era repórter lá e conheci o João Carlos Sabrasil, que é um radialista já conhecido, renomado, premiado. Numa das conversas, um dia ele me convidou para fazer um programa na Rádio América. Eu não tinha nem dado entrevista em estúdio de rádio, não fazia nem ideia de como isso funcionava. Depois de algumas conversas, então eu aceitei fazer um programa, o Falas e Fatos, que ocupava o horário das 19 horas. Na época, as rádios estavam liberadas de usar esse horário, normalmente da Voz do Brasil, né? Naquela época, podia colocar a Voz do Brasil no outro horário, então usamos na Rádio América esse horário para fazer programa de entrevista e de jornalismo. Comecei por aí, aprendendo muito, fazendo, né? Como toda a parte de comunicação e jornalismo que eu faço, aprendi fazendo. Fui aprender a fazer rádio, então, a falar, fale mais devagar, fale pausadamente, fale corretamente, essas coisas que o Fabrasil ia dando as dicas e eu fui aprendendo. E esse início, eu aprendi muito logo no início. Primeira coisa que eu aprendi numa reunião, primeira reunião que eu fiquei empolgado, fui para casa, baixei roteiros de programas de rádio da internet e coloquei ali 30 segundos para a apresentação do programa, 1 minuto o locutor, 2 minutos a patrocinadores. Aí quando eu trouxe aquela formatação toda, o Fabrasil olhou, muito bacana, e colocou de lado, senão não vamos usar pauta. Né? Começou a ficar complicado, não vou ter nada para ler, então... E aí ele ensinou essa dinâmica de conhecer o entrevistado e fazer a primeira pergunta e a partir dali fazer um programa de 1 hora, 2 horas. Aprendi com ele e fui aprendendo fazendo com ele. Outra experiência interessante desse início, que é muito gratificante, que eu sempre repito isso, sempre que tenho oportunidade faço questão de falar isso agora, assim, nessa oportunidade, que quando fizemos a reunião com o então diretor da rádio, José Alfredo Schmitz, sobre o programa, comecei o programa, enfim, ele tinha recém sido eleito vereador, numa chapa que apoiava o então prefeito reeleito Percival de Oliveira. E me preocupou isso, sabendo que o programa ia tratar de política, ia eventualmente causar alguma crítica ao prefeito, ou à situação em geral. Perguntei para o Schmidt se havia alguma limitação, alguma orientação, enfim, de uso do microfone da rádio para falar alguma coisa. A resposta que ele me deu agora até hoje, a rádio não tem partido. A rádio, a emissora, ela é aberta a todos os entes políticos, né, como até hoje a Rádio América ouve todos, sempre, de cada assunto político se fala. Então, essas coisinhas que eu aprendi logo no início, assim, entrando, e que foi bacana. O resto, a técnica, a fala, a parte de trabalho de repórter, que é o que me agrada mais, para te falar a verdade, apresentar programa, como eu apresento às quintas-feiras, um programa dedicado à cultura, que é um assunto que eu gosto muito. Gosto muito de fazer isso, mas o trabalho de repórter, chegar no local, pegar a informação e já passar ao vivo, né? Isso é bem mais interessante. E como é que foi ter Fabrasil como professor? Foi o melhor que eu podia ter, né? Podia pedir, né? Ele dando dicas, de muita tranquilidade. Eu fui perguntar, porque tem esses casos como o Fabrasil que já nasceram com a voz pronta para trabalhar em rádio. Eu não tive esse dom. Eu me sinto muito mais tranquilo, ou me sentia, hoje já me sinto seguro também falando, mas na época era mais escrevendo do que falando. E ele me deixou tranquilo, disse, não, apenas fale, não tente mudar nada, fale corretamente, fale e a prática vai te dar vai chegar numa qualidade, e realmente, que a gente vai melhorando fazendo, né? Isso é fundamental. O que ele ensinou, por exemplo, de textos, né? Como ele trabalhou tanto na Rádio América por muito tempo, depois na Rádio Gaúcha, na Rádio Pampa, né? Emissoras bem maiores, como locutor de notícias, então que lia a notícia, ele ensinou como se fazer um texto para a rádio, que é um pouco diferente daquilo que a gente faz para o jornal, por exemplo, né? Ou para o site. Ele tem uma outra dinâmica, porque a pessoa vai ler, então tem que ser frases mais curtas, enfim, tem que ser mais sintetizado. E essas coisas ele foi ensinando, eu fui aprendendo ali, e é um aprendizado que não há preço, não há como mensurar um preço, um valor para isso, né? Quem são os teus ídolos do rádio? Puxa, eu posso começar pelo Fabrasil. Eu acho que é um cara que, pelo ter partido dele, esse convite de fazer rádio, enfim, é um cara que eu admiro sempre. E temos todos os outros, tantos colegas, né, que se vai dominar, são muitos, porque eu sempre ouvi rádio.
Eu sou um viciado pela informação. Eu sempre procurei informação no rádio, na TV, no jornal, fui um leitor, sempre li muito. Hoje tem a internet também que facilita a busca da informação. Então, eu sou um viciado pela informação. Então, ouvi muito, tem muitas pessoas no rádio aí que me agradam, né, e que eu ouço ainda até hoje. Então, os nomes, com o Fabrasil, eu homenageei todos eles, né, que são profissionais do rádio e que abastecem esse meu vício por informação. Tu pensa em desenvolver algum projeto pessoal, assim, que tenha um carinho especial voltado para o rádio? Sabe que, essa pergunta a gente não tinha ensaiado, mas sabe que tem. Tem porque outro dia, entrevistando essas pessoas ligadas ao teatro, que a gente busca sempre na Rádio América, na parte da cultura, e o pessoal do teatro, um dia eu pensei em fazer uma radionovela. O Grupo Renascença tem uma rádio estação, né? E que busca isso aí, esse retorno. E é interessante reproduzir isso, trazer esse pessoal do teatro, tantos que tem em Montenegro, e produzir algo para o rádio. O rádio ele tem essa atração por ser um veículo imediato, né? Pode fazer qualquer coisa ouvindo rádio, né? Ao passo que outros veículos te requerem uma outra atenção. E essa instantaneidade do rádio, remeter lá à época das radionovelas, né? Fazer algo de radioteatro, alguma coisa nesse sentido, sim, encenação. Já falei com alguns, mas ainda não comecei a formatar, mas é uma ideia que eu tenho de um dia botar em prática, sim. Bom, tu falou anteriormente do acompanhamento que tu faz, né? Tanto jornais, rádio, TV. Como é que tu avalia hoje a programação local das rádios aqui de Montenegro, local? Hoje não é mais local, é tudo mundial, né? Porque tem a internet também, a gente acabou vindo também de fora. Mas aqui temos o jornalismo, a Rádio América é uma que durante a manhã toda é jornalismo, depois parte para a área musical, mas o jornalismo sempre de plantão. A Rádio Viva mantém um jornalismo frequente dentro da programação musical, que é público. Rádios comunitárias que fazem o jornalismo de imediato. Enfim, as rádios aqui, elas têm o jornalismo como fonte principal, né, da informação. Isso é importante. O ouvinte, seja de que tipo for, seja qual for a escolha que ele fizer por emissora, ele vai estar bem informado de alguma forma, né? A gente procura também, quando informa, trazer na programação, especificamente da Rádio América, trazer informações também de fora, né? Porque naquele momento o ouvinte está nos escutando. Então ele tem que saber que naquele momento está acontecendo alguma coisa fora de Montenegro, fora da região, está acontecendo alguma coisa importante, às vezes até fora do país. Hoje, com a internet, a gente tem essa informação instantânea, então é importante a gente estar passando isso sempre para o ouvinte. Eu acho que, em termos de jornalismo, o Montenegro está bem servido, sim, em todas as suas rádios. Existe receita para ser um bom comunicador? Tem que ter dom para começar. Tu te considera um bom comunicador? Eu me considero metido, né? Eu sou meio prolixo, falo demais, então isso facilita de alguma forma, né? A gente está com o microfone, a gente acaba se aproveitando da ideia e vai falando. Mas tem que ter o dom, tem que saber o que está falando também, não é só falar, tem que saber o falar. Agora, para chegar comunicador, chegar a trabalhar em comunicação, umas coisinhas mais cuidadosas, como o português, falar corretamente, ler muito, tanto faz, livros, jornais, internet, mas ler notícia, importante, né, Clarice? A notícia toda, né? A gente não pode viver de informação de títulos, né? Que às vezes a gente cria o título para chamar a atenção, mas a informação mesmo, básica, está lá na matéria. Então, ler muito acaba transformando, sim, a comunicação. E como eu me considero um comunicador mais pela escrita, né? Me prefiro do que eu escrevo, do que eu falo, preciso estar bem informado sempre, né? Como eu te disse no início, eu sou viciado em informação, então estou sempre me informando, sempre lendo, sempre ouvindo, prestando atenção em tudo que ocorre ao meu redor. Quando eu consigo transmitir o que eu vi, é que eu me sinto realizado. Tá certo, então, pessoal, foi um pouquinho mais de JB Cardoso para vocês.